Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. A liturgia da palavra é oficial da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Neste vídeo, que eu tenho inclusive com alguma reflexão, principalmente sobre a primeira leitura, temos a liturgia referente ao dia 15 de fevereiro de 2025, sábado, quinta semana do tempo comum, no ano litúrgico C, onde se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos a missa à escolha. O presidente da celebração da palavra ou da celebração eucarística vai decidir. Missa à escolha. Pode ser em homenagem a Nossa Senhora no sábado, ok? Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 24. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi? Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher, ele disse: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores, darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares à terra, que te foste tirada, porque és pó, e ao pó hás de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse depois o Senhor Deus: Eis que o Senhor retificando. Disse depois o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora retirado. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim do Éden os querubins e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 89, na Bíblia Vulgata, e 90, na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, refrão, versículo 1º. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Repitamos: ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,
quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pegou 7 pães e deu graças, partiu-os, ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora refletir. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos refletir primeiro sobre o Evangelho. Vejamos o que diz aqui a Bíblia Pastoral 1990. São Marcos, capítulo 8, versículo do 1º ao 10º. A cena é outra versão do mesmo fato, já apresentado em Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 44. Agora, porém, o banquete é realizado em território pagão. O convite para formar a nova sociedade é dirigido a todos e não apenas a um grupo ou um povo de privilegiados. Marcos 6, 30, 34, a Bíblia diz que é o mesmo. Enquanto Herodes celebra o banquete de morte com os grandes, Jesus celebra o banquete da vida com o povo, né? É questão de repartir o pão, não é? É preciso simplesmente dar e repartir entre todos o pouco que cada um possui. Jesus projeta a nova sociedade, onde o comércio é substituído pelo dom e a posse pela partilha. Uma explicação aqui não é muito boa dessa Bíblia, né? Vamos ver aqui se tem uma boa explicação para a primeira leitura, que é do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 24. O texto procura explicar a origem do mal
O centro dessa questão é a pretensão de ser como Deus, usurpando o lugar de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, para tornar-se autossuficiente. Isto é um falso Deus. A autossuficiência é a mãe de todos os males, que são apenas consequência dela. Deus é o Senhor absoluto e seu projeto é vida e liberdade para todos no clima de fraternidade e partilha. Quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto, liberdade e vida só para si mesmo. O homem sonha possuir liberdade e vida plenas, porém, na sua autossuficiência, ele produz o contrário, escravidão e morte. As relações de fraternidade transformam-se em relações de poder e opressão. A relação de partilha transforma-se em exploração, e esta produz a riqueza de poucos e a pobreza de muitos. Desse modo, as relações ficam distorcidas e quebradas, tanto dos homens entre si como dos homens com a natureza. Nesse clima gerado pelo mal, que tende a se multiplicar, o caminho já não leva para a vida, mas para a morte. Tudo perdido, não? Pergunta-se, tudo perdido? Não. Diante do mal gerado pelo homem, Deus promete uma descendência que estará comprometida com o projeto de Deus, projeto este que triunfará sobre todo o mal. O Novo Testamento vê nessa descendência o povo comprometido com Jesus Cristo, que é o supremo revelador e realizador do projeto de Deus. Está aí uma explicação dessa Bíblia pastoral, que muitos acham que é muito social em suas reflexões, e ao invés de ser espiritual, mas é uma luz que nos dá. Vamos aos santos do dia agora. 15 de fevereiro é dia de São Onésimo. É um santo do dia 15 de fevereiro. São Paulo apóstolo o escolheu como escravo fugitivo e na prisão o gerou como filho na fé em Cristo. Como ele mesmo escreveu, a seu amo, a seu dono, naquela época ele era escravo, então tinha um dono, Filemon. Santo do dia 15 de fevereiro, aliás, santos, São Faustino e São Jovita. Jovita eu pensei que era uma santa, mas na verdade é um nome masculino, Jovita, santo. Foram mártires, eram irmãos nascidos em nobre família de Brescia, na Itália. Receberam a palma do martírio no tempo do imperador Adriano. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, esses dois irmãos nasceram na Lombardia, receberam o batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono da igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até os irmãos Faustino e Jovita. São acusados de incitar o povo contra o Império e de não adorar o imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziam-se e os deuses são abandonados. Os relatos sobre estes dois santos nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano, conduzidos ao local da adoração, com promessas de riquezas e cargos públicos. Os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourado ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar no ídolo, perceberam que o ouro tinha se convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, os levaram para uma jaula com 4 leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante destes fatos miraculosos e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse,
o governador romano da Lombardia mandou cortar-lhes a cabeça. Era o ano de 122. São Faustino e São Jovita, rogai por nós. Santo do dia 15 de fevereiro, São Valfredo Abade. Faleceu em 765. Descendente de importante família de Pisa, contraiu matrimônio com uma jovem igualmente de boa família, tendo educado os filhos e desejando maior perfeição, cada qual fundou um mosteiro. Destacou-se na prática das virtudes da sabedoria no governo. Santo do dia 15 de fevereiro, São Sigfredo de Vashjö. Bispo, faleceu mais ou menos no ano 1045. Nascido na Inglaterra, partiu em missão para evangelizar o norte da Europa. Converteu muitos pagãos e batizou o rei Olavo da Suécia. Santo do dia 15 de fevereiro, São Cláudio de La Colombière, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1682. Foi um sacerdote da Companhia de Jesus, superior do Colégio Jesuíta de Paray-le-Monial, na França. A todos recomendava insistentemente a prática da oração. Por seus conselhos retos e seguros, trouxe de volta muitas almas ao amor de Deus. Destacou-se como apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Santa do dia 15 de fevereiro, Beato Ângelo Scarpetti, presbítero, ou seja, padre. Faleceu mais ou menos em 1306. Foi um sacerdote dos eremitas de Santo Agostinho. Passou parte da sua vida religiosa na Inglaterra. Ali fundou vários conventos. Santo do dia 15 de fevereiro, Beato Miguel Sopoco. Foi um presbítero que faleceu em 1975, confessor de Santa Faustina Kowalska, foi fundador das Irmãs de Jesus Misericordioso e grande propagador da devoção à Divina Misericórdia. Morreu em Bialystok, na Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai eterno, Abba, nosso papaizinho do céu. E todo pai quer o melhor para o filho, mesmo quando dá um não. Então, se você receber um não de Deus, saiba que é o melhor. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Aqueles que forem salvos, terão os corpos parecidos com o de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo, sem precisar abrir portas, passou pela parede, mudou sua aparência diante de Madalena, diante dos discípulos de Emaús, desapareceu na hora em que estava abençoando a refeição, num átimo de segundo, sumiu da frente dos discípulos de Emaús, andou sobre águas, ascendeu ao céu, subiu para o céu. Então teremos corpos parecidos, nós que formos salvos. Para sermos salvos, temos que crer em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, 3 pessoas numa única essência, numa única natureza divina. É um mistério que não nos cabe decifrar, estamos lidando com o Criador de tudo. Então creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente, e no juízo final teremos corpos transformados, transfigurados, com novas propriedades semelhantes ao de Jesus ressuscitado e dos anjos de Deus. Viveremos perenemente, por todos os séculos dos séculos, com a visão beatífica de Deus, junto com Maria Santíssima, junto com São Paulo, apóstolo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II, Santa Teresa d'Ávila, São Paulo VI, São Frei Galvão. Estaremos todos juntos na eternidade para sempre, com felicidade em plenitude.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, YouTube, blog e Facebook.